Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vocês estão conseguindo ver a aula aí? Ok. Sim. Eu estou com um probleminha na minha câmera aqui, mas eu acho que vai dar para fazer. Todo mundo está conseguindo visualizar aí? Sim. Agora está melhor. Tá, legal. Professor, Oi, pode falar. aquela atividade que tá naquela conta do Google lá, tem uma data estipulada para aquela data ou também tá no Moodle? Não, aquela atividade vocês falam lá no Google? Isso. Isso? Não, é só atividades que é para realizar, é só que está no Moodle. Tá. Aquela atividade, na verdade, é que eu estava fazendo um teste, porque tem as formas do Google Teste, né? É uma sala de aula, na verdade, que tem no Google, que eu acredito que seja mais fácil a gente conseguir trabalhar por lá. Mas é porque tá bem complicado. Esse aplicativo Zoom aqui, alguns professores têm se queixado, que realmente está bem difícil trabalhar com eles. Eu mesmo não estou conseguindo visualizar a apresentação. Não sei se vocês estão conseguindo. Tem uma partezinha Agora combinada. não. Apareceu aí agora? Apareceu. Então, porque vocês estão conseguindo me visualizar ou não? Sim. Então, é porque Sim. eu não estou conseguindo ver nada. Então, a gente vai fazer por aqui mesmo. Certo, gente? Tá chegando mais gente. Tem 11 só, né? Então, vamos lá. Início. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de envelhecimento, como que ele ocorre, né? Quais são as formas de envelhecimento. Deixa eu só ver se as perguntas a gente vai fazer direcionado lá no WhatsApp, tá? Então, vocês fiquem à vontade aqui. A relação ao áudio, eu peço que, se puder desligar o microfone, para não ficar cruzando muitas informações ao mesmo tempo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Então, para não cruzar muitas informações, eu peço só que desligue o microfone. Aí fica mais fácil, eu vou falando, as perguntas que vocês tiverem, anotem, aí eu vou ficar disponível no WhatsApp até 10 horas da noite para a gente tirar todas as dúvidas possíveis, tá? E para a gente conversar um pouquinho sobre a atividade, como que é para ela ser feita, para não ter menos dúvida possível. A gente está nesse processo de adaptação, realmente não é fácil, toda mudança não é fácil, mas acredito que a gente consiga fazer um bom trabalho por aqui também. Tá bom, gente? Sem mais delongas, vamos dar início aqui. O processo de envelhecimento, como que ele funciona, então? Então, existem os tipos de envelhecimento, a gente nós chamamos de envelhecimento fisiológico, né?
todo o envelhecimento que ele é realizado de forma natural, né? Aquele envelhecimento. E dentro do envelhecimento fisiológico, né, que é esse processo, nós temos o envelhecimento que ele é bem sucedido. O envelhecimento bem sucedido, mais para frente eu tenho um gráfico que fica mais fácil para a gente visualizar aí. O envelhecimento bem sucedido é aquele que se aproxima, né, da vida adulta, né? O idoso ele chega na sua faixa etária ali e se assemelha à fase adulta. A sua saúde, a qualidade de vida dele. O envelhecimento usual, ele é quando é um envelhecimento, algumas alterações, né, desse organismo, ele tem que ser um pouco mais intensificado, um pouco mais expressivo, né, mas não é patológico. Então, esse idoso envelhece de maneira diferente, porém, a forma como ele envelhece já não é tanto, ele já tem uma capacidade funcional ali um pouco prejudicada. E aí a gente tem o envelhecimento, que ele também é fisiológico, mas ao qual nós tratamos como síndrome da fragilidade, né? Essa síndrome da fragilidade é que o envelhecimento para esse idoso se assemelha muito ao envelhecimento patológico, né? Esse envelhecimento é um envelhecimento um pouco mais grave, mais acentuado nesse idoso. Então, ele tem várias deficiências e se aproxima muito do envelhecimento patológico. É um idoso que é mais frágil, né? De repente, devido à sua idade e ao seu histórico de vida. Já o envelhecimento patológico, há uma presença de doenças, né? E aí a gente já tem a incapacidade, então já fere toda a sua capacidade funcional. Aqui, e é bom sempre a gente estar lembrando que o envelhecimento biológico, ele pode ser tanto fisiológico, como nós vimos na aula passada, que é a senescência, ou patológico, que daí é a senilidade. Então, o idoso que tem envelhecimento todo fisiológico, seja ele bem sucedido, usual, ou que mesmo que tenha síndrome de fragilidade, eu considero ele um envelhecimento, uma senescência, é um envelhecimento natural. Outro caso é o envelhecimento patológico, então nós chamamos de senilidade. Aqui nesse gráfico a gente consegue ver bem essa forma, e é o que eu estou tentando explicando aqui para vocês. Quando nós nascemos, né, nós temos a nossa curva, né, no auge ao qual nós chegamos na nossa fase adulta. Então nós começamos a envelhecer a partir de 30 anos, né? Entre 30 e 40 anos, a gente chega na fase adulta, né? Quando chega nos 40 anos, de 40 a 50 anos, né, que seria aqui, é como se nós estacionássemos. Tem alguém que está com o microfone ligado? Eu peço que, se puder desligar, que o barulho está bem... Ok, gente? Quem está tossindo, por favor, desliga o microfone. Vamos lá. Então, dos 40 aos 50 anos, a gente chama que é como se estacionasse. Então, esse idoso estaciona no seu processo de envelhecimento, que é quando ele chega no auge da fase adulta, e aí ele começa a ter um leve declínio. Então, ele começa a descer, né, a ter esse declínio, tudo isso de forma fisiológica, né? E aí ele tem esse declínio. Aqui, se a gente perceber, esse declínio ele não é tão acentuado, então esse é um envelhecimento ao qual nós consideramos envelhecimento bem-sucedido, né? No próximo, a gente já observa que há um envelhecimento, então, o estacionamento e o declínio. Quando ele se assemelha à fase adulta, nós consideramos o envelhecimento bem-sucedido, que é aquele idoso que chega totalmente ativo e saudável, né? Que tem a sua qualidade de vida toda preservada e ele tem a sua autonomia e independência todo preservado. O envelhecimento usual
que é o que a gente falou um pouquinho no slide anterior, ele também acomete, ele também faz esse declínio, porém esse idoso ele sofre um pouco mais com esse processo de envelhecimento. Então tem vários fatores que podem afetar esse envelhecimento, o envelhecimento desse idoso. Certo, gente? E o idoso frágil, que é a síndrome, né, do idoso frágil, a gente percebe que o processo de envelhecimento dele torna-se ainda mais acentuado. E esses são fatores intrínsecos, todas as injúrias que ele passa, né, no decorrer da sua velhice, né, e todo o sofrimento, a forma como ele viveu, a qualidade de vida que ele teve, toda a falta, alimentação, desnutrição, tudo isso afeta depois no estágio de velhice. A forma como esse idoso, esse ser humano viveu, afeta posteriormente no seu processo de envelhecimento. Então, nós consideramos o idoso mais frágil, né? E a curva dele é uma curva mais acentuada, porque ele sofre muito mais, principalmente por conta desses fatores de risco que a gente vê ao lado do gráfico, né? A hereditariedade, ser de sexo feminino, uma má nutrição. Então, são efeitos do ambiente ao qual ele viveu, né? Efeitos da forma como ele viveu, os hábitos de vida que ele teve, e isso afeta depois na sua curva de crescimento. E o envelhecimento patológico, a gente vê que ele já começa, né, já aqui embaixo. Então, é uma pessoa, um ser humano que na sua fase adulta, provavelmente ele já adquiriu uma doença, né? Essas doenças pode ser hipertensão, diabetes, tudo mais, na sua fase adulta, e isso vai também afetar na forma como ele envelhece, provavelmente de forma mais patológica. Existe uma doença acometendo a esse idoso, certo? E aí, a gente tem aqui embaixo a linha da incapacidade. O que a gente quer saber? A funcionalidade desse idoso, a capacidade funcional desse idoso, o quanto ela é afetada, né? A capacidade funcional diz respeito, então, à autonomia e à independência desse idoso, e quanto isso é afetado mediante a forma de envelhecimento que ele está. Bom, a saúde e envelhecimento, qual é o paralelo que nós conseguimos fazer? O envelhecimento, então, é o principal fator de risco para determinadas doenças e incapacidades. Mas o envelhecimento por si só, ele não é uma patologia, não é que ele traga doenças. Ele traz um declínio na capacidade funcional, porém não é o envelhecimento que traz a doença. Muitas vezes a pessoa já vem com essa doença. E as principais doenças que acomete o idoso... Gente, por favor, quem está com o microfone ligado, desliga para a gente, fazendo um favor. As principais doenças que acomete o idoso... Quem está com o microfone ligado, por favor, desliga. É que atrapalha bastante. Bom, as doenças crônico-degenerativas são as que mais afetam o idoso. As doenças neurodegenerativas, que é a qual nós conhecemos, que são o Alzheimer, o Parkinson, essas doenças que afetam todo o sistema nervoso central, são as doenças conhecidas como neurodegenerativas, né, que causam degeneração. A cardiodegenerativa, que são as insuficiências, né, cardíacas, e as osteodegenerativas, que são a osteoporose e outras doenças que acometem esse sistema ósseo. E também tem as doenças que dependem da idade, né? A polimialgia reumática é uma doença que acomete o idoso, são inflamações, né? Que causam nos idosos, né? Principalmente em regiões do ombro, de quadril, ao qual ocasiona muitas dores, né? São doenças inflamatórias que causam muita dor, e essas dores, essas inflamações são em níveis musculares, né? Causam rigidez, principalmente de ombro e quadril. E a arterite temporal, que são também uma doença inflamatória, porém causa uma grave inflamação no revestimento das artérias, né? E aí a gente começa a ter esse idoso, essas doenças,
acabam vindo de acordo com o envelhecimento, devido ao envelhecimento, né? Bom, por que é importante a gente saber tudo isso? Qual que é o processo desse envelhecimento? Quais são as formas de envelhecimento? E como esse idoso vem envelhecendo? Se ele é bem-sucedido, se ele é usual, se é um idoso que tem essa síndrome de fragilidade, que a gente tem que observar tudo isso. Porque o principal foco, o nosso foco, enquanto profissionais de saúde, está justamente aqui. O que eu posso fazer para que esse idoso não perca a sua funcionalidade, né? Ele não perca o quê? A sua autonomia e a sua independência, né? E como que a gente avalia isso? Através das atividades de vida diária do idoso. Bem aqui, né? Sejam elas básicas ou instrumentais. Quando nós falamos de autonomia, nós falamos no processo de decisão, né? Esse idoso, ele é capaz de tomar decisões, ele tem toda a sua cognição. Autonomia vem relacionado à cognição. Toda a sua parte cognitiva está preservada, ele é capaz de tomar decisões, ele consegue controlar todos os seus medicamentos, tomar no horário certinho, ele consegue ir ao banco, fazer um saque, digitar sua senha, sem precisar auxílio de ninguém. Então, ele tem a sua cognição preservada, isso traz autonomia, né? A independência é relacionada ao quê? À execução, né? À mobilidade desse idoso. Se vocês lembrarem daqueles degraizinhos que a gente teve nas aulas anteriores, que aqueles degraus a qual o idoso vem descendo, né? E que a nossa função é que esse idoso não desça esses degraus, que ele seja preservado essa autonomia e essa sua independência. Se a gente observar a execução é voltada à mobilidade. Esse idoso anda bem, levanta da sua cama, vai para o banheiro sozinho, ele consegue tomar banho sozinho, ele consegue fazer tudo isso sozinho, sem precisar de auxílio. Legal, então é um idoso que está tendo o seu envelhecimento bem sucedido. Se ele já tem alguma deficiência ou está sofrendo um pouco mais, perdendo algumas funcionalidades, ele é um idoso mais usual. E se esse é um idoso que sofre de maneira mais intensa todo esse processo, ele é um idoso considerado um idoso frágil, né? Devido a todos os problemas que ele está tendo, a funcionalidade dele também vem sendo dificultosa. É o que a gente vê nesse slide anterior que a gente acabou de passar. É exatamente isso. Então, toda vez que eu vejo a forma de envelhecimento, quando eu avalio o meu idoso, quando eu olho para o meu idoso, eu tenho que observar nele como? Qual é a forma que esse idoso está envelhecendo? É um envelhecimento bem sucedido, é usual, ele sofre dessa síndrome de fragilidade, dependendo da idade, de tudo que ele já passou, do lado que a gente vê quais são os fatores de riscos, né, para a síndrome de fragilidade do idoso, ou se esse idoso já vem com uma patologia já recorrente da sua fase adulta e agora o seu declínio vem sendo bem mais acentuado, então está tendo um envelhecimento mais patológico. Então, esse limiar de incapacidade é justamente isso que eu quero ver. Qual é a funcionalidade do meu idoso perante o seu processo de envelhecimento, né? As atividades de vida diária ou atividades instrumentais de vida diária, elas são exatamente essas situações. Atividades de vida básica, referente à alimentação, a tomar banho, referente à independência, à execução. E quando nós falamos de atividades instrumentais de vida diária, é referente ao quê? À autonomia, à decisão, à cognição. É exatamente dessa forma que funciona e eu, quanto enfermeiro, como profissional de saúde, tenho que avaliar no meu idoso o quanto ele está perto desse limiar de incapacidade e o que eu posso fazer, intervir, para que ele suba degraus, né? Para que ele consiga ter um envelhecimento mais próximo do usual ou do bem-sucedido. Bom, nossos idosos sofrem diversas alterações associadas a esse processo de envelhecimento. E aí eu trago alguns dados aqui para vocês. Há uma redução, né, na composição corporal do idoso de 20% a 30% da água, né? Uma criança, ela tem 70% do seu corpo, né, da composição corporal, de água.
E o idoso, com o passar dos anos, ele tem de 20% a 30% de perda, de redução de água. Com essa redução, também tem a redução de massa muscular, que nós chamamos de sarcopenia. E também diminuição de massa óssea, que nós chamamos de osteopenia e a osteoporose. Então, são doenças que vêm acompanhadas do envelhecimento, né? Ele vem fisiologicamente e devido a essas reduções, que é fisiológica, natural, ele vem ocasionando essa composição. E ao aumento da gordura corporal. Então, se vocês verem aqui nessa imagem, né? Aqui a gente tem uma mulherzinha e aqui seria um homenzinho. Aqui embaixo, a composição corporal, como é distribuída essa gordura corporal. Na mulher é em forma de pera, onde há uma maior concentração de gordura na região do quadril. Nos homens, a gente chama que é uma gordura em forma de maçã, onde a maior concentração de gordura ela é central, né? Na região abdominal. Gente, por que isso é importante? Devido aos medicamentos que esses idosos fazem uso, né? A gente sabe que tem medicamentos hidrossolúveis e medicamentos lipossolúveis. Medicamentos que têm o seu mecanismo, a sua farmacodinâmica, a sua farmacocinética baseada em questões mais... a sua metabolização é melhor na água e outras no líquido, na gordura, na lipossolúvel. Né? Então, o que acontece? Alguns medicamentos, como o idoso faz uso, principalmente os antihipertensivos, por exemplo, são medicamentos solúveis que têm mais afinidade com a água, que a sua farmacocinética, a sua farmacodinâmica, ela é melhor no meio né? É hidrossolúvel, no meio da água. Então, com a redução, com a perda de 20% a 30% dessa redução de líquido, o que acontece? Esse medicamento, o seu mecanismo de ação dentro do corpo do idoso pode causar toxicidade, né? Então, assim, a maioria dos antihipertensivos são insolúveis. O atenolol é um deles, né? E pode causar problemas mais sérios no idoso no próprio medicamento. Se a gente não... Por causa disso que eu tenho que entender o que está acontecendo com esse idoso. Outros medicamentos são lipossolúveis. Por exemplo, o benzodiazepínicos. Bom, os diazepam da vida, os clonazepam e tudo mais, que os idosos fazem bastante uso, né, infelizmente, eles são lipossolúveis. Então, eles têm uma maior concentração onde? Na gordura. E como a metabolização ela é muito lenta no idoso, ele também perde com isso, o que acontece? Esses medicamentos tendem a ficar mais tempo no organismo desse idoso, causando o quê? Toxicidades. Então, eu tenho que tomar esse cuidado e ter essa atenção. Desliga o telefone, o microfone, gente. Eu preciso tomar cuidado e entender quais são os processos, quais são as medicações que esse idoso está fazendo uso. Nas minhas avaliações, eu poder entender se ele não está sofrendo com uma toxicidade medicamentosa devido às alterações relacionadas ao seu envelhecimento. Entendeu? Bom, o processo do envelhecimento, então, em relação à nutrição e à antropometria dos nossos idosos. Bom, a gente tem aqui uma diminuição no olfato e no paladar, né? Então, aí está a maior dificuldade. Às vezes, o idoso não tem o desejo de se alimentar, né? Não come direito e tudo mais, porque, na verdade, ele já não sente muito cheiro. O paladar dele já está totalmente assim, ele perde as papilas degustativas. Mais para frente, a gente vai estar falando sobre isso também. Elas também causam, sim, elas são... atrofiadas, então ele vai perdendo o sabor e normalmente ele não perde o quê? Só o sabor do amargo. Então, às vezes, muita coisa que ele come, ele sente a boca amarga, né? Há uma queda de vitamina D, né? Que também leva à redução da vitamina C. Então, tá aí um outro problema, a importância de se colocar um idoso para tomar um banho de sol, fazer essa orientação a ele, e a família, aos cuidadores, aqueles que estão nos cuidados dos idosos, ou ele mesmo, porque ele também é incluído nos seus cuidados.
Uma queda de vitamina B6, é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. Acidez gástrica, né, também reduz. Os reguladores de sede, de fome e saciedade. Então, assim, idoso dificilmente vai te pedir um copo d'água. Ele dificilmente vai pedir água, porque ele não sente sede. Os reguladores de sede tendem a diminuir, então ele não tem fome, né? Ou então ele não sente saciedade, e aí é um idoso que toda hora tem que estar comendo, toda hora tem que estar comendo, e aí a gente tem que tomar um cuidado com a obesidade. Então é outro fator que traz outros problemas, né, ao idoso. A toxicidades lipossolúveis, que é o que eu vinha falando para vocês em relação às concentrações de gordura, né? Quanto mais obeso, quanto mais concentração de gordura tem, mais é a chance desse idoso ter toxicidades por alguns tipos de medicamento. E a xerostomia, que é a boca seca. Aquele idoso, devido a toda essa questão, essa diminuição de líquido corporal, ele tende a ter uma boca muito ressecada, né? E aí a importância de uma boa orientação em relação à hidratação, né, oral, a boa ingesta de líquidos aí. Bom, na nutrição e antropometria ainda, nós temos aqui a redução da estatura do idoso a partir dos 40 anos. Então, esse idoso, ele perde, no decorrer dos anos, a sua estatura tende a ser menor a partir dos 40 anos. Mas aí a gente tem o homem, ele perde em torno de 1 centímetro, né, a cada ano, e a mulher de 1,5. A obesidade ou desnutrição, que também vem acompanhar. Aqui eu trago para vocês um dos principais casos, né, a situação. A cifose, a escoliose é um dos problemas na questão do envelhecimento. O idoso tende a ficar mais encurvadinho, né, devido a esses fatores. Ele tende a ficar mais encurvadinho. Há um achatamento de vértebras, né? Então, as vértebras lá têm um espaçamento, elas tendem a diminuir, então o idoso também tende a ficar mais corcundinha, né? Que a gente vê, a maioria dos nossos idosos são assim. Mas tudo isso depende do quê? De como ele vem envelhecendo, né? Se ele é um idoso que pratica atividade física, sempre bem, e ele tem uma qualidade de vida, lembra que na curva o envelhecimento dele se assemelha à sua fase adulta, é justamente isso que eu tenho que estar observando. A obesidade é um caso também que a gente tem que estar bem atento, e a desnutrição. Mas quando a gente fala em obesidade, a gente leva em consideração que o IMC da pessoa idosa, ela é um pouco diferente do adulto, o cálculo do adulto. Enquanto o adulto é de 18 a 25, o idoso ele passa a ter um pouquinho maior. Então, o normal para ele é de 22 a 27, a subnutrição, né, que é a magreza, é abaixo de 22 e obesidade acima de 27. E um parâmetro muito importante que a gente viu lá na caderneta do idoso é a medida da panturrilha. A medida da panturrilha, ela traz o que para mim? A perda de massa magra que esse idoso está tendo, né? E aqui eu consigo observar bem se esse idoso está envelhecendo, se ele não está ficando subdesnutrido, né? Se ele não está no processo de desnutrição. E como que esse idoso vem sendo acompanhado. Então, assim, o acompanhamento de rotina, o que é o normal? É de 35 centímetros uma panturrilha. Um idoso que tem uma panturrilha de 31 a 34 deve estar tendo um bom acompanhamento, principalmente em relação da nutrição dele, como ele vem se alimentando, e isso já me indica o quê? Que ele está perdendo mobilidade, há uma perda de mobilidade, e com isso ele está perdendo o quê? Massa magra, né? E se isso está abaixo de 31, aí isso já me dá um excelente parâmetro referente ao quê? A situação que esse idoso está vivendo, né? Só um momentinho aqui, gente. Então, abaixo de 31 centímetros, né, eu já preciso tomar uma ação e já começar a direcionar esse idoso a uma nutricionista, a um acompanhamento com fisioterapeuta, um educador físico,
Então, já tem que estar atento que esse idoso está perdendo o quê? Mobilidade. Provavelmente esse idoso está ficando mais tempo na cama e tudo mais. A questão da temperatura, a apresentação, lentificação, né, a resposta ao calor. O idoso ele perde um pouco essa sensibilidade do que é calor, do que é frio, devido a essa questão neurológica, né? As temperaturas basais, elas são menores do que do adulto, então ela está em torno de 35 a 36,8. E a temperatura axilar, ela deve ficar um pouco mais de tempo. Enquanto a gente verifica a temperatura entre 2 e 3 minutos no adulto, no idoso ele tem que ficar em torno de 5 minutos. E muito importante, muitas vezes a febre, ela é ausente nesses processos infecciosos. Então, o idoso não apresenta febre, né? Ou dificilmente vai apresentar febre tardia, né? Que a gente chama. Então, o processo infeccioso pode estar muito mais avançado. Então, só a febre em questões infecciosas para idoso, isso já não conta muito. Aqui, gente, é bem legal, porque a gente está vivendo essa época do coronavírus. E por que o idoso ele não pode contrair um vírus? Por que há dificuldade? Por que o idoso é um fator de risco? Por que tudo isso? Justamente por conta desse processo de envelhecimento que causa a imunossenescência, né? Há uma diminuição, então, do timo, né? Tanto anatômico quanto funcional. O timo, ele é responsável pela produção dos linfócitos T, né? Que é nossas células T e nossas células de defesa. Ele é um dos responsáveis. E quando há o declínio nessa reação, então ele não consegue, assim, ele não tem essa reação ao patógeno, né? A doença em si, ao vírus em si. Se o idoso contrai um vírus, o tempo de reação e essa produção de linfócitos, ela é bem mais reduzida. Então, a chance de conseguir combater esse vírus é bem menor. Então, com isso, ele tem o quê? Um aumento do risco de infecções, né? Doenças autoimunes, e também neoplasias, né? Porque as nossas células T, elas diminuem de acordo com o envelhecimento e por conta disso esse é um idoso de risco, né? É o que a gente ouve falar bastante agora em relação aos vírus, ao coronavírus e tudo mais. O motivo é justamente esse, que é uma imunossenescência, né? Os órgãos dos sentidos, aquilo que eu vinha falando para vocês, a gente já vê, isso é bem visível no processo de envelhecimento. Os órgãos, eles ocorrem alterações ou disfunções, eles não funcionam natural, né? Ele perde um pouco da sua função. E há uma perda progressiva na audição, diminuição na acuidade visual, né? Pode vir também acompanhado de doenças como glaucoma e catarata. No paladar, aquilo que eu vinha falando para vocês, ele sofre uma atrofia das papilas degustativas, né? O uso de medicamentos também pode causar, modificar o paladar desse idoso. O olfato também diminui, porque é um aumento de tecidos moles, né? E aí pode fazer essa atrofia de glândulas de mucosas devido a essa degeneração celular do sistema nervoso central. Tanto o paladar quanto o olfato também sofre devido a essa degeneração fisiológica, né? Do sistema nervoso central também sendo afetado. Bom, a pele e os anexos, a gente vê que é um idoso, normalmente ele tem uma pele mais ressecada, descamativa, aí as orientações são mesmo de hidratantes corporais e tudo mais, tomando-se um pouco de cuidados com o processo alérgico. O prurido, né, é muito comum no idoso, né, e a gente tem um dos problemas que é o prurido senil, que é devido a essa pele ressecada, ela coça muito, né? Pode ser local ou em todo o corpo, né? A pele fina, com pouca elasticidade, aqui nessa imagem logo abaixo a gente vê, né? Essa pele, você puxa e quando ela fica, né? Então diminui-se o turgor, né? Da pele, então ela fica mais elástica e geralmente essa pele fininha é uma pele como um papelzinho, às vezes no mexer essa pelinha já rasga, já causa hematomas, né? As lesões, eles são muito acometidos por lesões, principalmente os acamados, os cadeirantes, né? As lesões por pressão, úlceras venosas ou arteriais,
também, que são muito comuns nessa fase do idoso, e as micoses. Aqui do lado, a gente tem uma pele do idoso que tem bastante hematomas. Isso a gente tem que observar. Nem sempre esses hematomas são consequências de agressões, né? Às vezes, é da própria pele. Às vezes, o idoso coçou e já estourou os vasinhos e já formou hematoma. Não precisa de muita coisa. Só que a gente também tem que estar observando se esses hematomas é decorrente de violência ou se é hematoma devido ao próprio processo de envelhecimento. Preciso estudar e ver toda a situação desse meu idoso, principalmente nas minhas visitas domiciliares. Bom, gente, como atividade, eu estou deixando um estudo de caso aqui para vocês, falando um pouco sobre a história de mais um idoso aqui, né? Assim como da Dona Linda. Aqui a gente vem trazendo um pouquinho, para a gente entender um pouco quais são as situações. Então, eu deixei 4 perguntinhas, né, para vocês estarem respondendo dentro dessa situação do idoso. Pode trazer para mim como resposta a questões pessoais mesmo, aquilo que vocês acham desse idoso, baseado tanto no que a gente viu das questões de políticas e o que a gente está vendo hoje, com esse processo de envelhecimento, né, a gente procurar entender e como que eu posso fazer. Porque eu tenho um idoso e eu tenho a situação de uma família, né, de um familiar aqui. A historinha ela corre mais ou menos dessa maneira, né? E dentro dessas dificuldades, né, como que eu, quanto enfermeiro, poderia me comportar mediante uma situação dessa, tá, gente? Eu estou correndo um pouquinho, vocês devem ter percebido, porque o Zoom agora ele estipula 40 minutos de aula. Então, agora, todas as perguntas que vocês quiserem fazer, nós vamos estar fazendo lá no WhatsApp. Vou ficar de plantão lá com vocês até 10 horas da noite, para a gente conversar sobre todo esse processo de conhecimento, ok? E tirar todas essas dúvidas no grupo, tá bom, gente? Essa aula já está no Moodle, já está, a atividade já está no Moodle também, tá ok? E eu vou estar vendo uma forma de estar encaminhando para vocês, ou via WhatsApp, ou via YouTube também, tá ok, gente? Então, um grande abraço para vocês. Aguardo vocês lá no WhatsApp agora para a gente terminar a nossa aula, tá?